Com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, na glória que no céu eu vou gozar. Glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar,
ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. E eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por mais um dia que nós temos de privilégio de estarmos na casa do Senhor. Nós estamos no estudo de professores da Escola Bíblica Dominical, das Assembleias de Deus, Ministério do Valde Barros, pastor presidente João Jairo Rocha. E nós estamos aqui para nós juntos aprendermos da palavra de Deus e ajudarmos os professores da EBD na ministração da sua aula no dia de amanhã. Meus queridos, nós estamos estudando esse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Ou seja, Deus, ele tinha um plano com Israel, e mesmo Israel sendo infiel, Deus, ele vai aplicar correções, Deus vai aplicar ensinamentos a Israel para que esse plano ele pudesse ser cumprido. Nós já estudamos 4 lições. Semana passada estudamos sobre o rei Acabe, né, e o profeta Elias, o confronto ali do profeta Elias com os profetas de Baal e de Azerá. E a lição que nós iremos estudar amanhã é a lição número 5, o reinado de Acasias. E o textuário dessa lição diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7 e o verso 9. A verdade prática diz assim: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente da classe, raça ou credo. A nossa leitura bíblica, ela está registrada em 2 Reis, capítulo 1. Então eu quero convidar os professores a lerem todo o capítulo 1 de Reis. Na verdade, nós estamos convidando os professores a ler todo o livro de 1 e 2 Reis. E na semana da lição, você lê o capítulo correspondente à lição. Nesse caso, da lição número 5, é todo o capítulo 1, né, da lição, e não se atenha apenas aos textos da leitura em classe, mas lê todo o capítulo. Nós vamos saltar essa leitura bíblica, porque nós partimos do princípio que o professor durante a semana já leu e já está ciente dos fatos históricos dessa lição. Então, para ganharmos tempo, nós vamos saltar aqui a leitura bíblica e você, professor, leia todo o capítulo 1 de 2 Reis aí na sua casa. Pois bem, a lição número 5, o reinado de Acasias. Vamos fazer oração para que o Espírito Santo possa abençoar a vida de cada professor e que amanhã nós tenhamos uma excelente escola bíblica dominical. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, suplicamos ao Senhor o perdão de todos os nossos pecados e invocamos pela presença do teu Espírito Santo para que o mesmo venha abrir a nossa mente e o nosso coração, para que possamos, ó Deus, desse fato histórico, tirarmos lições práticas para nossas vidas, para que assim possamos, ó Deus, passar para os nossos alunos, não apenas aquilo que nós estamos estudando, mas aquilo que nós iremos viver na prática da tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pois bem, a nossa lição número 5, o reinado de Acasias. E eu preciso passar alguns esclarecimentos para os irmãos, professores, antes de nós começarmos a ministração. A primeira coisa que o professor precisa saber, se você, professor, estiver lendo o livro de 1 e 2 Reis, você descobriu isso. Nós precisamos esclarecer para os irmãos que a Bíblia nos apresenta 2 Acasias. Nós temos o Acasias, que era o rei de Israel do Reino do Norte, que é o Acasias que nós vamos estudar sobre ele, está no capítulo 1 de 2 Reis,
E nós temos o outro Acasias, que é o Acasias, rei de Judá. Esse Acasias, ele vai aparecer no capítulo 8 de 2 Reis. Então, o professor precisa saber disso, porque se tiver um aluno mais atento na sala e o professor não tiver observado isso, ele vai passar aperto. Porque o aluno vai perguntar, mas professor, como é que Acasias morreu se ele está aparecendo aqui no capítulo 8? É porque o Acasias do capítulo 8, ele é outro Acasias. O Acasias que iremos estudar é o Acasias, filho de Acabe e de Jezabel, que vai suceder Acabe no reinado. O Acasias do capítulo 8, ele é genro de Acabe. Ele se casou com a filha de Acabe e ele reina no reino de Judá. Então não confunda os Acasias, para que você possa entender que o Acasias que nós estamos estudando sobre ele é o Acasias de rei de Israel, que é o reino do norte, né? Filho de Acabe e de Jezabel. Então, feito esses esclarecimentos, o que nós vamos ver nessa lição de amanhã? Primeiro, nós vamos ver que aquilo que Deus havia profetizado acerca do final do reinado e da morte de Acabe e Jezabel vai acontecer. Acabe vai morrer, né? Ainda no capítulo 1, no capítulo 22, né, ali, de 1 Reis, e Jezabel vai demorar um pouco mais para morrer. Jezabel vai morrer mais na frente, lá no capítulo 9 de 2 Reis, é que vamos ver a morte de Jezabel. Mas aquilo que Deus havia falado por meio do profeta Elias vai se cumprir. Então, o que nós veremos nessa lição? Além do fim do reinado e morte de Acabe e Jezabel, vamos ver quem era Acasias. Então, já começamos a dizer que esse Acasias é o filho de Acabe e Jezabel, não é o Acasias do capítulo 8 de 2 Reis. Vamos ver então quem era Acasias, nós vamos ver como foi o reinado de Acasias, nós vamos ver também o papel de Elias como profeta no reinado de Acasias, e o reinado de Acasias foi um reinado muito pequeno. Acasias reinou apenas 2 anos, então foi um reinado muito rápido, né? E vamos ver qual foi o papel de Elias no reinado dele. Vamos ver também sobre a doença de Acasias e a morte dele, e durante a ministração e também na conclusão, vamos extraindo algumas lições práticas para a nossa vida, né, a nossa vida espiritual, para serem aplicadas também nas salas de aula no dia de amanhã. Mas qual que é o contexto histórico, antes de entrarmos na ministração? O contexto histórico é que o rei Acasias, ele assume o lugar do seu pai, e ele vai sofrer um acidente doméstico, vai cair do 2º andar, provavelmente do palácio, de uma sacada, e ali sugere para nós o texto que ele vai ficar doente, ele vai ficar impossibilitado de andar a partir dessa queda, desse acidente doméstico que ele sofre. E ele manda mensageiros consultar ao deus Baal, né, Baal-zebub, sobre o seu futuro, se ele iria sarar ou não. E ali ele comete esse erro da idolatria. Então, ele manda os mensageiros, no mesmo momento Deus levanta Elias e manda Elias se encontrar com esses mensageiros, e ali Elias traz uma palavra dura, veremos durante a ministração, uma palavra dura para aqueles mensageiros, dizendo que o rei não iria ser curado, porque ele estava ali desagradando a Deus ao mandar mensageiros consultar o deus Baal-zebub, ao invés de consultar o próprio Deus. Os mensageiros levam essa mensagem para o rei, ao invés de se arrepender, ele manda 2 capitães com 50 homens cada grupo para poder prender Elias, na verdade. Ali Deus defende Elias. Enfim, durante a lição vamos ministrando essa história para você entender melhor, e você como professor precisa estar ciente dessa história. Aqui é só para você saber, né, o contexto histórico da nossa lição. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde veremos sobre o reinado de Acasias. Foi um reinado marcado pela idolatria. Então, Acasias, ele era um rei idólatra e infiel. E ele vai herdar dos seus pais, Acabe e Jezabel, uma herança maldita. Qual que é a herança maldita? Era o Deus que Acasias servia e adorava. Porque o Deus que Acasias servia e adorava era o mesmo Deus da sua mãe Jezabel e do seu pai Acabe, que era Baal. E apesar de todas as manifestações do poder de Deus no reinado do seu pai Acabe, apesar do juízo de Deus no reinado do seu pai Acabe,
nós vamos ver que o coração de Acasias estava totalmente inclinado para a idolatria, para o falso deus Baal. Porque nós precisamos considerar que Acasias, ele soube de tudo aquilo que Deus fez no reinado do seu pai. Ali, o desafio de Elias com os profetas de Baal, a seca, o envio da chuva. Então, Acasias sabia de tudo isso. Acasias, com certeza, acompanhou todas essas manifestações de Deus no reinado de seu pai. E mesmo assim, Acasias, ele tinha um coração completamente idólatra. Ou seja, o seu reinado foi um reinado marcado pela idolatria. Então, o Deus que ele servia era o Deus Baal, apesar de conhecer o Deus verdadeiro. Repito, apesar de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que ele adorava e servia era o Deus Baal, o mesmo Deus de seus pais. Então, ele vai seguir os passos do pai. Então, a idolatria, ela está novamente generalizada no reinado de Acasias. Embora o ministério de Elias tinha sido sobremaneira importante para erradicar a idolatria e estabelecer a adoração a Deus, Acasias, quando assume o reinado, ele mantém a idolatria no meio do povo. E ele vai ser um exemplo triste de idolatria. Então ele segue os passos do pai. Ele vai cometer os mesmos erros que o pai Acabe e a sua mãe Jezabel cometeu, apesar de todas as manifestações do poder de Deus que ele sabia que tinha acontecido, porque ele já era jovem quando tudo aquilo aconteceu. Então ele segue os passos do pai. Além de seguir os passos do pai, ele vai seguir também os passos de todos os reis anteriores. Ele vai continuar, com o depravados cultos do bezerro ao ouro, de bezerro de ouro, que Jeroboão lá atrás. Jeroboão, nós lembramos que foi o primeiro rei do norte. Jeroboão, ele implantou a idolatria do bezerro de ouro em Israel, e aqui Acasias vai fazer a mesma coisa. Olha o que diz lá em 2 Reis, capítulo 22, e o versículo 53, vai falar exatamente sobre isso. 2 Reis, capítulo 22, e o versículo 53. É 2 Reis, não é 1 Reis, isso, desculpa, 1 Reis 22, 53, obrigado, 1 Reis 22, 53. Vai falar exatamente sobre isso, que ele vai manter a mesma idolatria que Jeroboão havia mantido quando começou a reinar no Reino do Norte. 1 Reis, capítulo 22, versículo 53. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Glórias a Deus. Quero registrar aqui a participação do irmão Emerson, ali da congregação do Regina, que está nos ajudando na leitura dos versículos. Pois bem, ele andou nos caminhos dos seus pais e andou nos caminhos de Jeroboão. Qual foi os caminhos que Jeroboão andou? Quando Jeroboão implanta a idolatria do bezerro de ouro. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Então, ao invés dele ter um governo diferente, ele herda essa herança maldita de uma idolatria, e ele vai manter a mesma idolatria no seu reinado, e vai ainda manter o bezerro de ouro, conforme a imagem está mostrando, para ser adorado no meio de Israel. Então foi um governo marcado também pela idolatria, e ele foi influenciado então não apenas pelos pais, mas foi influenciado também por todos os reis que vieram antes dele. O comentarista diz na lição que ele foi pior. Eu acho que é isso mesmo que ele diz aqui. Vamos tentar descobrir aqui. No primeiro tópico diz assim: o reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus sucessores. Olha, eu sinceramente, se o comentarista está dizendo que Acasias superou a maldade dos anteriores devido ao pouco tempo de governo, tudo bem, porque Acasias governou apenas 2 anos, e em 2 anos ele fez muita coisa errada, mas de modo geral não, porque de modo geral nós já vimos que o pior rei de Israel foi o rei Acabe,
E a própria Bíblia vai dizer para nós que Acabe foi o pior rei. Mas se o comentarista está se referindo ao pouco tempo de governo, aí sim, Acasias conseguiu superar na maldade e na idolatria, comparando-se com o pouco tempo que ele teve de governo. Então, ele vai ter um reinado marcado pela idolatria, seguindo os passos dos pais, seguindo os passos dos reis anteriores, e ele vai tomar uma atitude de desprezo e de infidelidade para com Deus. Quando? Quando ele cai da sacada, e ele se machuca, e ele fica doente, ele vai tomar uma atitude que vai desagradar a Deus. Por quê? Porque aquela atitude era uma atitude que demonstrava total desprezo para com Deus. É uma atitude que vai desagradar completamente a Deus. Quando ele sofre esse acidente doméstico, que ele cai do lado da sacada e se machuca e fica doente, o que ele faz? Ao invés de buscar o Deus de Israel, porque ele tinha à sua disposição o profeta Elias, ele conhecia o profeta Elias, o texto mostra isso para nós, ele conhecia o profeta Elias, ele conhecia o Deus de Israel. Então, ao invés dele mandar procurar o profeta Elias, devido à idolatria que já estava implantada em seu coração, o que Acasias faz? Ele envia mensageiros para consultar um Deus falso acerca da sua recuperação, que era o Deus Baal-Zebub. Segundo Reis capítulo 1 e o versículo 2 vai nos mostrar isso. Segundo Reis capítulo 1, versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então ele toma uma atitude de enviar mensageiros para consultar ao Deus Baal-Zebub sobre a sua saúde, tendo à disposição o profeta Elias, tendo à disposição o Deus de Israel. Quem que era Baal-Zebub? Essa é uma imagem meramente ilustrativa. Mas quem que era o Deus Baal-Zebub? O Deus Baal-Zebub era o Senhor das moscas, ou Deus do monturo. Então, ele era conhecido também, esse Deus Baal-Zebub, como o Deus que eleva, mas principalmente como Senhor das moscas. Então, esse Deus Baal-Zebub era um Deus que alguns acreditavam que ele era como um oráculo. Era um Deus que trazia revelações daquilo que ia acontecer no futuro. Então, Acasias acreditava que esse Deus Baal-Zebub podia prever o futuro e certamente curá-lo daquela enfermidade. E como é que esse Deus Baal-Zebub, segundo a crença deles, ele se comunicava? Sendo o seu nome um dos significados Senhor das moscas, eles acreditavam que o Deus Baal-Zebub, ele se comunicava com os seus sacerdotes, porque todos os deuses falsos tinham seus sacerdotes. Eles se comunicavam com os sacerdotes por meio das moscas. Ou seja, o barulho que as moscas faziam, o zumbido que elas faziam, o barulho que elas faziam, era a forma que esse Deus Baal-Zebub se comunicava com seus sacerdotes. E esses sacerdotes, então, interpretavam esse barulho, esse zumbido que as abelhas faziam e traziam a mensagem. Essa era a crença deles, essa era a forma que eles acreditavam que esse Deus Baal-Zebub se comunicava, porque ele era o Senhor das moscas. Então ele tinha controle sobre as moscas. Então as moscas vinham e começavam a fazer o seu zumbido, e os sacerdotes interpretavam a mensagem ali, né, daquele zumbido. É lógico que mensagens falsas. Então Acasias acreditava que esse Deus Baal-Zebub podia prever o futuro dele, podia falar o que ia acontecer com ele. E essa atitude de Acasias evidenciava a total descrença, o total desprezo e o total desrespeito que ele tinha para com Deus de Israel. Porque, repito, ele tinha à disposição dele o profeta Elias, tinha à disposição dele o Senhor dos senhores, mas ele prefere mandar consultar um Deus falso, um Deus enganador. Então nós observamos que Acasias ele vai se tornar um instrumento
para que as forças do mal recuperassem o seu inteiro vigor e objetivo, que era o quê? Que era valorizar a idolatria no meio do povo de Israel. Esse sempre foi o objetivo das forças do mal, do adversário, que a idolatria fosse valorizada no meio do povo de Israel. E era exatamente isso que Acasias estava fazendo, estava sendo um instrumento de Satanás para isso. E isso porque Satanás jamais vai desistir de regrupar suas forças para o mal, para alcançar o seu intento. Nós vamos nos lembrar que lá atrás, Elias havia confrontado os profetas de Baal e tinha conseguido ali, de certa forma, tirar a idolatria. Mas Satanás não descansa, e ele reagrupa suas forças e usa o rei Acasias para que a idolatria fosse implantada novamente no meio do povo de Israel. Então nós vemos aqui que Acasias toma uma atitude que desagrada a Deus. E nós observamos algo importante: se Acasias tivesse procurado Elias, ao invés de tomar o caminho de Ecrom, para consultar aquele deus Baal-zebub, certamente Deus teria alcançado misericórdia da parte de Deus. Se ele procura Elias, certamente Deus teria perdoado ele, Deus poderia curá-lo. Mas ele toma uma atitude completamente desprezível diante de Deus, ao mandar consultar aquele deus Baal-zebub. Porque essa foi a pergunta que Elias fez para os mensageiros: porventura não há Deus em Israel para o rei ir consultar a Baal-zebub? Não existe um Deus em Israel para que ele pudesse consultar? Então vemos ali que Acasias toma uma atitude que desagrada profundamente a Deus, quando envia aqueles mensageiros para consultar o deus Baal-zebub acerca do seu futuro e acerca da sua saúde. Então, quais são as aplicações práticas que nós podemos extrair dessa parte da história? Então a história para agora quando os mensageiros são enviados e Elias se encontra com eles. Quais são as aplicações práticas? O que nós podemos extrair dessa parte? Porque é importante que o professor entenda que nós estamos estudando histórias, fatos históricos. Então, se o professor ele não tomar cuidado, ele vai ficar só na história. Então você precisa extrair dessas histórias aplicações práticas para a vida dos alunos, e não ficar apenas na história. Então, nessa parte da história, quais são as aplicações práticas que nós tiramos? Primeiro, os erros ou más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidos. Acasias repetiu os mesmos erros dos seus pais e dos seus antecessores. Era para ele ter aprendido com os erros dos seus pais. Era para ele ter aprendido com os erros dos seus antecessores, mesmo porque, repito, ele viu tudo o que aconteceu. Então ele vai repetir os mesmos erros. Isso traz para nós um ensinamento que nós não podemos cometer os mesmos erros e ter as mesmas más condutas daqueles que nos antecederam. Você que é filho, se o seu pai deu um mau exemplo, você não tem que seguir o mau exemplo do seu pai. Você não precisa seguir a má conduta do seu pai. Então é preciso que nós aprendemos com os erros das pessoas, que nós venhamos aprender com a má conduta das pessoas, para não repetir os mesmos erros deles. Quantos estão sofrendo hoje, porque estão repetindo as mesmas más condutas e os mesmos erros dos seus antecessores? É a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que aprendemos, que é nas horas das adversidades que nós mostramos a quem realmente servimos, adoramos e recorremos. Aqui Acasias, ele mostrou que ele realmente acreditava naquele deus Baal-zebub, que ele realmente adorava aquele deus Baal-zebub, que ele realmente recorre a esse deus Baal-zebub. Então nós aprendemos que nas horas das dificuldades que nós atravessamos, é que nós vamos mostrar em quem realmente nós confiamos, a quem realmente nós servimos. Nós servimos realmente ao Deus poderoso, se nós adoramos realmente ao Deus poderoso, ou se nós servimos e adoramos aos ídolos que estão camuflados em nosso coração. Nós aprendemos isso na aula passada. Existem muitos ídolos que estão camuflados em nosso coração. Então é na hora do aperto,
é na hora da luta, é na hora da dificuldade que nós vamos demonstrar se nós realmente cremos em Deus, ou se nós cremos apenas no dinheiro, ou se nós cremos apenas nos recursos que o homem tem, e se nós recorremos para o homem, ao invés de recorrermos para Deus. E foi exatamente isso que Acasias fez. Então é nessas horas que demonstramos realmente quem é aquele que adora a Deus verdadeiramente. Porque adorar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Adorar e servir a Deus quando a conta bancária está bufando de dinheiro, qualquer um faz isso. Qualquer crente vai adorar a Deus no momento de bonança. Mas a verdadeira adoração, ela é expressa no momento da dificuldade e da adversidade. A terceira coisa que nós aprendemos nessa parte da história é que nós precisamos tomar cuidado para não sermos instrumentos do adversário para propagarmos o mal. Acasias foi um instrumento do adversário para retornar com a idolatria no meio do povo de Deus, e ele sendo o idólatra-chefe. Então nós, como servo de Deus, precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos ser instrumentos do adversário para podermos propagar o mal na igreja, na sociedade, na família, em qualquer lugar que nós estivermos. Nós não podemos ser vaso de desonra, mas precisamos ser vaso de honra nas mãos do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos é que o adversário nunca vai desistir de influenciar para o mal. Não se engane. Enquanto nós estivermos aqui, o adversário não vai desistir de influenciar você para praticar o mal. Usando alguém, usando alguma coisa, ele sempre vai nos influenciar para praticar o mal. E Acasias foi influenciado para praticar o mal da idolatria e do desprezo para com Deus. Outra coisa que aprendemos, que o nosso futuro está nas mãos de Deus, e não precisamos nos preocupar com isso, pois Deus cuida de nós. Será que seria errado você pedir a Deus para mostrar o seu futuro? Agora, por que temos que nos preocupar com o futuro? O nosso futuro está nas mãos de Deus, é Deus que cuida de nós. E mesmo que Deus mostre para você o seu futuro, aqui não estamos falando de um futuro genérico, mas de um futuro individual, enquanto vivos aqui na terra, porque o futuro geral é morar na eternidade com o Senhor, mas falamos de um futuro individual aqui na terra. Mesmo que Deus mostre para você o seu futuro, se Ele quiser Ele pode mostrar, não podemos, quem somos nós para questionar a Deus? Mesmo que Ele mostre para você o seu futuro, olha, o seu futuro é que você vai chegar nessa posição, mas Ele não vai mostrar jamais o processo, Ele não vai mostrar como você vai chegar até lá. Quer um exemplo disso? José no Egito. Deus mostrou por meio de sonhos qual era o futuro de José. José sabia que um dia as pessoas iriam se curvar perante ele, ou seja, demonstrando que ele seria alguém importante, uma autoridade. Mas Deus não mostrou para José o processo. Deus não mostrou para ele que ele seria preso, acusado de coisa que não cometeu, nada disso. Mas o que nós queremos dizer é que nós, como servo de Deus, não precisamos nos preocupar com o nosso futuro. Quando o crente começa a se preocupar com o futuro, ele começa a recorrer aos ídolos do coração. Você quer ver um ídolo do coração relacionado ao futuro? É quando o crente começa a ler horóscopo. É quando ele começa a consultar horóscopo para ver o que vai acontecer. E esse é o ídolo do coração de muito crente que se preocupa com o futuro e quer saber o que vai acontecer. Mas aquele que é fiel a Deus, ele sabe que o seu futuro está nas mãos de Deus e que Deus cuida dele. E a preocupação de Acasias foi com o seu futuro. Mas ao invés de buscar saber isso em Deus, ele busca saber em Baal-zebub. Outra coisa que aprendemos é que mesmo ensinando os filhos no caminho que deve andar, precisamos lembrar que a escolha final é deles. Está certo que Acasias veio de uma família de idólatra. É certo que Acasias herdou essa herança maldita da idolatria, mas é certo também que Acasias tinha o seu livre-arbítrio. É certo também que Acasias sabia de tudo o que aconteceu no reinado do seu pai por causa da idolatria. Então Acasias, ele tinha em suas mãos o poder da escolha. Ele poderia ter escolhido ser diferente,
Ele poderia ter escolhido não seguir os passos dos seus pais e nem de seus antecessores, ainda mais porque conhecia o que aconteceu no reinado do seu pai, de manifestação da parte de Deus. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que nós, como pais, nós ensinamos no caminho os nossos filhos. Ensinamos a ele a palavra de Deus, mas você precisa entender que vai chegar um momento que a escolha é deles. Eles vão escolher seguir o caminho deles. É bem certo que quando um pai ensina o seu filho no caminho que deve andar, as probabilidades dele continuar no caminho é muito grande, mas não é garantia. Por quê? Porque todos os seres humanos temos o quê? O poder de escolha. Então muitos pais às vezes ficam, se você como pai fez a sua parte, se você como pai ensinou no caminho, se você como pai, como mãe orientou o seu filho, mas amanhã ou depois o seu filho escolheu ir para o mundo, você não tem que se culpar disso. Você não precisa se sentir culpado de que seu filho hoje não está mais nos caminhos do Senhor. Se você fez o seu papel de pai, de mãe, de orientar, de educar, de ensinar no caminho, você não tem culpa. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Então, aqui Acasias não é tirar das suas responsabilidades, porque ele tinha o livre-arbítrio para ele escolher ou seguir o caminho dos seus pais ou seguir um caminho diferente. E ele acabou escolhendo seguir o caminho dos seus pais. Isso fala de livre-arbítrio, de escolha que todos nós temos que fazer. Então essas são algumas aplicações práticas que nós tiramos desse primeiro tópico até o momento em que Elias ele vai se encontrar ali com os mensageiros do rei que são enviados para consultar ao Deus Baal-zebub. E quantos no momento de aperto, ao invés de consultarem a Deus em oração, ao invés de consultarem ao Senhor em oração, vão consultar os seus ídolos do coração. E aí acaba sendo enganado, como todo aquele que entra pelo caminho da idolatria, ele é enganado. Pois bem, sendo assim então, nós vimos no primeiro tópico aqui, como foi o reinado de Acasias, vimos toda essa situação e a atitude que ele toma de desprezo e infidelidade diante de um acidente que ele sofre ficando doente e querendo saber o seu futuro. Ao invés de buscar consultar o homem de Deus, ele escolhe buscar consultar o Deus Baal-zebub. No segundo tópico, nós vamos dar continuidade à história. Então nós paramos no momento em que agora aqueles mensageiros estão saindo do palácio para se dirigirem até a cidade de Ecrom, onde estava a sede do Deus Baal-zebub. E no meio do caminho vamos ver que parece que no mesmo momento em que o rei envia os mensageiros para a cidade de Ecrom para consultar esse Deus Baal-zebub, Deus ele vai intervir por meio de Elias. Deus vai revelar para Elias tudo o que estava acontecendo. E aí vamos ver Elias agora, Deus por meio de um anjo, envia Elias para se encontrar, para interceptar esses mensageiros do rei no meio do caminho. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, vamos passo a passo nessa intervenção divina. 2 Reis, capítulo 1, versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Irmãos, Deus é tremendo. No mesmo momento praticamente em que o rei manda os mensageiros para Ecrom, Deus manda Elias se encontrar com esses mensageiros no meio do caminho. Deus vai intervir por meio de Elias. E quando Elias se encontra com esses homens no meio do caminho, Elias faz a pergunta: porventura não há Deus em Israel para vocês irem consultar a Baal-zebub? Não existe um Deus em Israel que pode ser consultado para isso? Nós vemos ali que Elias traz uma interrogação para aqueles homens. Elias trazia da parte de Deus naquele momento ali uma palavra de exortação e uma sentença para ser entregue ao rei Acasias. Era Deus usando Elias para simplesmente intervir naquela situação. O versículo 4 na sequência vai mostrar isso.
E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então Elias, ele chega, faz a pergunta e diz: olha, por causa disso, ou seja, porque o rei resolveu consultar a Baal-zebub, ao invés de consultar a ele não queria saber se ele ia sarar, se ele ia melhorar. Ele não vai sarar, ele vai morrer, porque ao invés de consultar o Senhor, ele foi consultar esse Deus falso. Então fala com ele, que daquela cama ele não vai se levantar. Era uma sentença que Deus estava dando naquele momento ali. Então, diante dessa dura mensagem ali, os mensageiros retornam para entregar a mensagem ao rei. E aqui é um detalhe importante, irmãos, porque aqueles homens não conheciam Elias. O texto sugere isso. Não conheciam Elias. E eles ouvem a palavra de Elias. Quando Elias fala, eu imagino aqui, conjecturando, primeiro, ninguém sabia que eles estavam indo para Ecrom para cumprir essa missão. Apenas eles e o rei é que sabiam. E de repente chega um homem e fala exatamente o que eles iam fazer. Então eu entendo que esses homens ficaram temerosos. Como é que esse homem sabe disso? Como é que esse homem sabe da nossa missão? Dá a entender o texto ali que eles ficaram pasmados com aquilo, temerosos, e simplesmente não seguiram, não foram, porque no entendimento deles ali, algo sobrenatural tinha acontecido, porque ninguém sabia dessa missão, e chega um homem revelando aquela missão que eles iam fazer. Então eles retornam, não seguem para Ecrom, eles retornam e vão levar a mensagem que Elias havia mandado ser entregue para o rei. É o versículo 5 até o versículo 8. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: o homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles homens então acreditaram naquilo que Elias falou, porque ninguém sabia da missão. Então era algo sobrenatural que aconteceu ali. Eles retornam então para o palácio, e quando eles chegam até a presença do rei, o rei diz: o que vocês estão fazendo aqui? Eu não mandei vocês irem até Ecrom? Ele disse: olha, rei, estávamos até indo, mas apareceu um homem lá e disse isso, isso e isso, entregou a mesma mensagem que Elias falou. E o rei então pergunta para aqueles homens como estava vestido esse homem, como era ele. Eles falam as características das vestes de Elias e como ele era, e o rei reconheceu: é Elias o tisbita. Meus irmãos, nesse momento a gente vai acompanhando a história, a gente vai vendo que mesmo Deus tendo dado a sentença, nós observamos a misericórdia de Deus e vendo Deus dando oportunidade a Acasias para se arrepender. Porque naquele momento que Elias, pelas características que os mensageiros passaram para ele, e ele identificou que era Elias, no mesmo momento era para o rei Acasias se arrepender do seu ato, porque ninguém sabia daquela missão, a não ser ele e os mensageiros, e ele reconheceu Elias. Então era o momento dele pedir perdão a Deus, se arrepender e entender que foi Deus que tinha revelado para Elias tudo aquilo, mas mesmo assim, ele continuou no mesmo caminho da idolatria. Vemos o Deus aí que dando oportunidade, mesmo com a sentença dada, Deus estava dando oportunidade para Acasias, e é assim que Deus faz com muitos. Deus vai dando oportunidade, mas chega um momento que o juízo de Deus vem. Prosseguindo então, qual foi a reação do rei Acasias? Então, ao invés do rei Acasias se arrepender, pedir perdão a Deus,
O que o rei Acasias faz? Ele prefere mandar buscar Elias de maneira coercitiva. Você sabe o que é mandar buscar de maneira coercitiva? Forçada. É assim que a Polícia Federal faz em alguns casos aí, quando a pessoa ela é convocada para depor e não vai, ela é buscada de maneira coercitiva. Buscam ele e forçam ele a vir para depor. E foi isso que o rei fez. Ao invés de se arrepender, ele manda, dois grupos ali de capitães com 50 homens para buscar Elias forçadamente. E nas duas primeiras vezes que esses grupos de soldados vão, cada grupo era 50 e um capitão, depois o segundo grupo 50 soldados mais um capitão, nas duas primeiras vezes, Deus vai destruir aqueles arrogantes capitães e os seus soldados. Deus vai proteger Elias. É o versículo 9 ao versículo 12, olha o que aconteceu. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Olha só, então o rei, ao invés de se arrepender, manda primeiramente um pelotão de 50 soldados com um capitão para trazer Elias forçadamente à sua presença. E o primeiro capitão chega arrogantemente mandando Elias descer daquela montanha. E Elias vai dizer para ele: olha, se eu sou homem de Deus, caia fogo e consuma os seus 50, e consumiu. E assim foi também no segundo. O segundo foi mais arrogante ainda. O segundo disse: desce depressa, o rei mandou te buscar. E mais uma vez acontece a mesma coisa. E alguns pegam esse texto para dizer: mas que Deus carrasco, que Deus mau, que Deus ruim. Não, esses homens não eram inocentes. Esses homens faziam parte da corte do rei, e com certeza eram homens idólatras também, eram arrogantes, soberbos. Mas aí, em sua teimosia, Acasias queria trazer Elias de qualquer jeito, e se ele quisesse trazer Elias para conversar, não haveria necessidade de mandar todos esses homens, bastava mandar um mensageiro. Mas não, ele tinha uma segunda intenção por trás disso. E nesta teimosia, ele manda agora um terceiro capitão, com mais 50 soldados. Só que esse terceiro capitão, ele vai agir de forma diferente. De alguma forma, sugere para nós o texto que esse terceiro capitão ficou sabendo do que aconteceu com os demais anteriores. E ele agora então, ele vai chegar de forma humilde. Ele vai se ajoelhar perante Elias e vai suplicar a misericórdia a Elias. É o versículo 13 e 14. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo do céu desceu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Olha só que interessante, o rei Acasias não estava nem um pouco preocupado com seus subordinados. 102 homens morreram por causa do orgulho de um rei idólatra, por causa do orgulho de um rei que não queria reconhecer os seus pecados e se arrepender e pedir perdão a Deus. Mas esse terceiro capitão foi diferente.
Ele chegou de forma humilde e suplicou a misericórdia de Elias, não apenas pela sua vida, mas pela vida também dos 50 homens que estavam com ele. E sabe qual foi a atitude de Elias? Então, diante daquela atitude daquele terceiro capitão, uma atitude de humildade, um anjo do Senhor vai falar com Elias: Elias, pode seguir com ele, é o versículo 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Então o anjo do Senhor vai falar com Elias: Elias, pode descer com esse homem, não tenha medo, pode descer com ele. Sugere o texto, parece que Elias ainda estava meio desconfiado ainda das intenções, mas agora o anjo vai dizer: com esse aí você pode descer, Elias, porque nada vai te acontecer, não tenha medo. A atitude desse capitão aqui preservou não só a vida dele, mas preservou também a vida dos soldados que estavam com ele, e além de tudo ele conseguiu cumprir a tarefa dele. Qual era a tarefa desse capitão? Trazer Elias até a presença do rei, e com humildade ele conseguiu fazer isso, além de preservar a sua vida e a vida dos seus soldados. Então, quando Elias, ele recusa seguir os capitões nas duas primeiras vezes, Elias demonstrou ali que não estava com medo não, mas que ele estava debaixo das ordens de Deus, e não debaixo das ordens do rei, porque o rei mandou esse pelotão de maneira arrogante, e dando ordem para que Elias fosse trazido até ele. Então, quando Elias resolve simplesmente dizer que não ia, e Deus o protege, Elias estava demonstrando que ele não obedecia a ordem de homem nenhum, ele obedecia a ordem de Deus. E há momento na vida que você precisa entender a quem que você vai obedecer. Você vai obedecer aos homens, você vai obedecer ao seu eu, ou você vai obedecer a Deus? Elias, ele preferiu obedecer a Deus e não seguir ordem de homem. Ele só vai descer quando o anjo ordena que ele desce, mostrando que ele não estava debaixo de ordem de homem nenhum. Ele valorizou com coragem o seu ofício e honrou a Deus ali, porque ele seguia apenas a ordem de Deus. Em Atos capítulo 5, 29 diz que mais importa obedecer a Deus do que os homens. E Elias honrou o seu ministério com coragem ali, porque ele só desceu depois que Deus deu a ordem para ele descer. Não seguiu as ordens do rei. Essa foi a atitude do profeta Elias. Então ele acompanha. Ele vai acompanhar então aqueles soldados até a presença do rei. E aqui vamos tirar algumas lições práticas dessa parte da história. Na presença do rei, quando Elias chega na presença do rei, é interessante que Elias não aliviou e nem mudou a sua mensagem. Aquela mensagem que Elias tinha enviado antes, Elias vai repetir, demonstrando mais uma vez a coragem e a fidelidade que ele tinha com aquilo que Deus mandava entregar. Porque quando chegou na presença do rei, Elias poderia dizer assim: olha, rei, não é bem assim não foi dessa forma que eu falei com os seus mensageiros não, eles exageraram um pouquinho na mensagem aí, foram um pouco além, não foi dessa forma não. Elias manteve a mesma mensagem, não aliviou, não mudou a mensagem, e a mensagem foi a mesma, versículo 16, foi a mesma mensagem que ele mandou. Olha, porque você mandou consultar outros deuses, você não se levantará dessa cama. Essa foi a palavra que Elias trouxe para o rei. Naquele momento, irmãos, era mais uma oportunidade que Deus estava dando a Acasias para se arrepender. Quando Acasias fica sabendo lá atrás do que aconteceu com as duas tropas de capitães e soldados que ele mandou, já era para ter arrependido ali, mas não. Quando Elias chega até a presença dele, confirmando a mensagem, era mais uma oportunidade também que Deus estava dando a Acasias para ele se arrepender, mas ele não se arrepende. Então nós percebemos que Deus vai exercendo a sua misericórdia, dando a Acasias a oportunidade de arrependimento, mas ele não se arrepende. E aí o comentarista coloca algo interessante aqui, é que devido à presença do elemento fogo, né, na vida de Elias, ele foi conhecido, ou pode ser conhecido como profeta de fogo, né, o profeta do ministério de fogo. Mas não é tão interessante isso daqui. Mas o que é interessante aqui é que Elias,
ele se manteve fiel àquilo que Deus mandou ele falar. E o rei Acasias, tendo a oportunidade mais uma vez, ele não se arrepende. Então, quais que são as aplicações práticas? O que nós aprendemos nessa segunda parte da história? Primeiro, servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Quando nós temos coragem e determinação, nós servimos a Deus com fidelidade. Foi exatamente isso que Elias demonstrou para nós ali. O que nós aprendemos aqui também? Que Deus está pronto para mostrar clemência àqueles que se arrependem e se submetem a Ele e à sua misericórdia. Ou seja, se o rei Acasias tivesse reconhecido o seu erro, Deus iria usar de clemência com ele, mesmo com a sentença tendo sido dada. Você quer um exemplo disso? O rei de Nínive. Havia uma sentença sobre a cidade de Nínive. Ela seria destruída, mas Deus voltou atrás na sua sentença, porque o rei se arrependeu, o rei se voltou para Deus. Então a mesma coisa iria acontecer com Acasias, se ele tivesse se arrependido. Deus iria usar de misericórdia, de clemência, iria perdoá-lo. Outra coisa que aprendemos, é que nós precisamos estar dispostos a falar o que Deus manda, seja quem for, e enfrentar as consequências com coragem e com fé. Se você é um profeta de Deus, e nós aprendemos que os profetas da nova aliança somos todos aqueles que ministram a palavra, então se você é um verdadeiro profeta, você precisa estar disposto a falar o que Deus mandar você falar, e não a falar aquilo que o povo quer ouvir você falar. E essa coragem Elias teve, ele enfrentou todas as consequências exatamente por falar aquilo que Deus mandava falar. Outra coisa que nós aprendemos é que nas adversidades nós precisamos buscar solução diretamente a Deus, e não nos ídolos que estão camuflados em nosso coração. Qual é o ídolo que está camuflado em seu coração? Então, nas dificuldades, nas lutas, nós precisamos buscar a solução diretamente em Deus. E muitas das vezes nós confiamos no homem, muitas das vezes confiamos no dinheiro, muitas das vezes confiamos nos recursos, tudo isso falha, mas nós não confiamos em Deus, não buscamos a solução diretamente em Deus, e Deus é aquele que não falha. E outra coisa que aprendemos, é que sempre que necessário, Deus poderá intervir na história, seja de forma direta ou indiretamente. Sempre que Deus achar necessário, Deus vai intervir na história do homem. Sempre foi assim. E aqui nós vemos Deus intervindo nessa atitude do rei Acasias. Porque Deus, Ele é o Deus que intervém quando Ele acha necessário intervir. Isso fala da sua soberania. Então, nesse tópico, nós aprendemos essas lições práticas para nossas vidas, para que nós possamos entender que acima de qualquer erro está a misericórdia de Deus. Mas para isso, o homem precisa se arrepender, o homem precisa se voltar para Deus, para que Deus possa perdoá-lo e mudar os seus intentos em relação à sua vida. Pois bem, então paramos nesse momento da história em que Elias está diante do rei, e agora Elias, ele se retira. E então a doença de Acasias, ela vai agora se agravar. E esse agravamento da sua doença, ela vai acontecer exatamente como consequência da sua idolatria e da sua infidelidade. Os irmãos observam que Deus deu inúmeras oportunidades para Acasias. Deus deu oportunidades, se não foi inúmeras, Deus deu algumas oportunidades para Acasias. Mas Deus é juiz, e sendo juiz, Deus, ele faz o seu julgamento. Então a atitude de Acasias demonstrou a cegueira em que ele estava. A atitude de Acasias, mesmo tendo oportunidades, demonstrou a tolice dele em procurar uma alternativa
para a sua cura, afrontando a Deus na busca da solução do seu problema. Ele preferiu buscar uma alternativa idólatra do que buscar o próprio Deus. E o Deus de Israel estava à disposição dele, mas ele virou as costas para Deus. E como consequência dessa teimosia idólatra dele, de desprezo a Deus, ele foi sentenciado à morte. Mas repito, uma sentença que poderia ter sido mudada, se houvesse o arrependimento e se houvesse o pedido de perdão dele da parte de Deus. Então Deus, ele não tolera a teimosia daqueles que ouvem a palavra dele, foi o caso do rei. Deus não tolera a teimosia daqueles que permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. E no caso de Acasias, era entregue ao pecado da idolatria. Deus estava chegando o momento de agir como juiz. Até aquele momento, Deus estava dando oportunidade, mas agora Deus estava chegando como juiz. Então Deus, apesar de não tolerar a teimosia do homem no pecado, ele sempre vai estar de braços abertos para perdoar todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e se voltam para ele. Em Ezequiel, capítulo 33, e o versículo 11, nós vemos isso. Deus falando que ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus não tinha prazer na morte de ninguém. Deus não teve prazer na morte daqueles reis anteriores, não. Tudo que Deus esperava era que eles se arrependessem, reconhecessem o seu erro e se arrependessem. Mas isso não aconteceu. Então agora, mesmo Deus estando de braços abertos, era chegado ali o momento da sentença acontecer. E aí nós vemos a morte do rei Acasias acontecendo. A palavra de Deus dada a Elias vai se cumprir, e o rei Acasias vai morrer, segundo Reis 1,17, meu Emerson. E o rei Acasias, ele vai morrer, segundo Reis 1, versículo 17, a parte A do versículo aí. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Mas digo, e isso poderia ter sido diferente, se o rei Acasias tivesse reconhecido o seu pecado e se arrependido, mas não. Como não se arrependeu, tendo oportunidades para tal, a sentença, ela aconteceu, e o rei Acasias morre. E uma vez que ele não tinha filhos para poder substituí-lo, o seu irmão Jorão foi quem substituiu, é a parte B do mesmo versículo. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então Jorão, seu irmão, vai reinar em seu lugar, e o rei Acasias, então, ele morre e tem um governo de apenas 2 anos, um governo curto, muito curto. Poderia ter sido diferente. E aí nós aprendemos uma lição: quantos poderiam estar vivendo hoje uma vida diferente, se lá atrás tivessem se arrependido, reconhecido e se arrependido dos seus pecados, mas fizeram as suas escolhas, e hoje estão vivendo a situação que estão vivendo. E aí nós vamos analisar as qualidades do profeta Elias, porque ao longo do ministério do profeta Elias, é perceptível as muitas qualidades que ele tinha. Vamos citar apenas algumas aqui. Por exemplo, Elias, ele tinha intimidade com Deus. Isso é notório no seu ministério. Elias, ele tinha um zelo em promover a adoração a Deus. A preocupação dele era que o povo adorasse a Deus. Outra qualidade do profeta Elias é que Elias tinha um zelo em condenar a idolatria. Ele combatia veemente a idolatria. Elias, ele tinha clareza e assertividade na entrega das mensagens divinas. Ele não mudava aquilo que Deus mandava ele entregar, fosse para quem fosse, ele entregava do jeito que Deus mandava. E outras qualidades que ele tinha: era fiel, era corajoso e era incorruptível. Nada conseguia corromper o profeta Elias. E aí, qual que é a aplicação prática que nós tiramos dessa terceira e última parte da história de Acasias? Primeiro,
Ninguém escapa do julgamento e juízo de Deus. Pode ter certeza disso. Ninguém escapa do julgamento e do juízo de Deus. Mas quando Deus chegar a exercer o seu juízo, Ele já deu oportunidades atrás de oportunidades para que a pessoa se arrependa. Muitas vezes, alguém fica realizando a obra de Deus em pecado. Muitas vezes as pessoas fazem a obra de Deus, mas estão em pecado. E aquilo vai seguindo, sendo empurrado com a barriga, mas vai chegar um momento em que Deus vai exercer o seu juízo, em que Deus vai fazer o julgamento e exercer o seu juízo, porque ninguém, pode ser um rei, pode ser um príncipe, pode ser um presidente, pode ser um general, pode ser quem for, ninguém escapa do julgamento e do juízo de Deus. Outra coisa que aprendemos aqui nessa terceira parte da história, é que o arrependimento é sempre o melhor caminho. Não importa o que você fez, não importa o que está acontecendo, o arrependimento é sempre o melhor caminho. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus está em busca de homens como Elias. E a grande pergunta que se faz é: se Deus está em busca de homens como Elias, será que Ele vai encontrar? Será que Ele vai encontrar homens como Elias? Homens corajosos, homens fiéis, homens que não se preocupavam com as consequências em dizer a verdade, homens incorruptíveis como ele era incorruptível, homens que não se preocupava para quem a mensagem estava sendo entregue, homens que não se preocupava, ele não se preocupava em mudar a mensagem, não entregava como vinha. Será que existe, Deus vai encontrar homens como Elias hoje? Fica a pergunta, né, aí no ar, para nós cada um respondermos. E outra coisa que aprendemos, que sempre seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Alguém vai dizer: mas Acasias, coitado, ele nasceu num lar idólatra, seus pais eram idólatras, herdou, tudo bem, mas ele tinha o livre-arbítrio dele, ele tinha a escolha dele para ser feita. Então, diante de Deus, todas as nossas desculpas são como escória, diz a palavra de Deus, porque o homem sempre será responsável pelas suas escolhas. E qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Diante de tudo aquilo que nós já vimos, é que muitas vezes o que falta ao homem é destronar de si o orgulho e se humilhar profundamente diante do Senhor. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Muitas vezes o que falta ao homem é apenas isso: se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Deus o exalte. No caso de Acasias, se ele reconhece o seu erro, se ele se humilha diante de Deus, Deus ia o exaltar, Deus poderia ter curado. Então, às vezes, o que falta na nossa vida é somente isso, é só destronar o orgulho do nosso coração, destronar os ídolos camuflados em nosso coração e nos humilharmos perante Deus, que aí Deus, Ele vem com a solução para nós. Outra coisa que nós aprendemos, como conclusão, é que é preciso valorizar o que aprendemos sobre o Senhor. Hebreus 2:1 fala sobre isso. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Convém atentarmos com mais diligência. Diligência quer dizer com mais rapidez, com mais agilidade, com mais pressa, para tudo aquilo que temos visto e ouvido, para que em tempo algum venhamos o quê? Nos desviar dela. Então valoriza o que você tem aprendido da palavra do Senhor, valoriza o que você tem aprendido sobre Deus, valoriza a palavra, valoriza tudo aquilo que se refere ao Senhor, os ensinamentos que você recebe, valoriza tudo isso. Para quê? Para que em tempo algum você não venha se desviar do caminho do Senhor. O que faltou ali no rei Acasias era valorizar aquilo que Deus tinha feito lá atrás. Ao invés de valorizar as atitudes dos seus pais e dos reis antecessores, ele tinha que ter valorizado aquelas manifestações que Deus fez lá atrás. Se ele tivesse feito isso, o seu reinado seria diferente. E para terminarmos, é preciso ter fé, coragem para obedecer a Deus e depender dele
em situações adversas, crendo que Ele, Deus, é o poderoso para nos proteger e nos sustentar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada professor, que nós tenhamos uma excelente EBD no dia da manhã. E é lógico que você, professor, vai ter mais aplicações práticas que você vai extrair dessa lição. Aqui é só um subsídio para ajudar. E no próximo slide você tem o nosso contato. Nós criamos um grupo de WhatsApp, onde eu mando para aqueles que se interessarem o material que nós usamos aqui na ministração gratuitamente. Você não vai pagar nada por isso. Basta você entrar depois no link que vai ser colocado nesse vídeo, você vai entrar direto lá no grupo. Se você tiver dificuldade, manda uma mensagem para esse número que está aí aparecendo para você, que eu te adiciono ao grupo, e a partir daí você passa a receber esse material gratuitamente para ajudar você na sua ministração. Fique tranquilo que é um grupo fechado, somente eu posso postar, para evitar os aborrecimentos de ficar enchendo o telefone dos irmãos com mensagens que não são necessárias. Então, você está convidado a participar desse grupo, e a partir daí você vai receber o material gratuitamente. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por mais essa aula, em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós aprendemos, ó Deus, nesta lição. Que nós possamos viver a Tua palavra, Pai. Que nós possamos viver, ó Deus, a prática daquilo que nós aprendemos, para que não fiquemos apenas, ó Deus, na história e muito menos apenas na teoria, mas que possamos viver e praticar a Tua palavra. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno, que tenhamos uma excelente EBD, e que acima de tudo, ó Deus, a Tua palavra, ela venha trazer mudança na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Crucificado.